E aí, você sabe como isso acontece? Bom, vocês estão vendo que ele está pesando uma folha de papel e uma palha de aço. Aí, ao mesmo tempo, ele vai queimar as duas e antes de queimar, cada uma tem um peso específico. Depois que queimou, você pode observar que o peso do papel, ou melhor, das cinzas que sobraram, diminuiu, mas da palha de aço aumentou. Mas por quê? Antes de explicar para você como e por que isso acontece, a gente precisa voltar um pouco no tempo. No início do século XVIII, a alquimia ainda era uma fonte de informação convicta da época. E das várias coisas que ela abordava, uma das que eles mais questionavam era o fato pelo qual eles não conseguiam explicar o porquê as coisas queimavam, como isso acontecia. Não me entenda mal, eles sabiam o que era fogo, porém eles não conseguiam explicar como as coisas pegavam fogo, como acontecia uma reação de combustão. Em uma das maneiras de tentar resolver esse problema, buscar o porquê disso, eles criaram então o flogisto. Tá? Flogisto deriva da palavra arder, que vem do grego. Okay? O flogisto era responsável por explicar o porquê das coisas queimarem, o porquê elas entravam em estado de combustão. Em 1703, a combustão passou a ser explicada como um processo em que, enquanto a matéria queimava, o flogisto presente nela era liberado para a atmosfera. E após esse processo de queima, a matéria que não continha mais o flogisto parava de queimar, virava cinzas e, consequentemente, esfriava. Contudo, isso também foi explicado de forma inversa. Quando eu pegasse as cinzas que sobraram e colocasse para queimar novamente, era suposto que a minha matéria se reintegrasse. Eu iria pegar novamente o flogisto que está na minha atmosfera, incorporar as minhas cinzas e recuperar a matéria que eu havia queimado antes. Havia um problema com o flogisto. Após alguns experimentos, observou-se que quando se queimava determinados materiais, o que sobrava, quando era pesado, o peso era menor do que o peso da matéria antes de queimar. Isso porque o flogisto foi liberado na atmosfera. Não existia mais. Consequentemente, o peso diminuiu. Porém, na calcinação, na queima de alguns metais, entre outros, quando esse processo era realizado, ao invés de o peso diminuir no final do experimento, ele aumentava. A matéria, então, tinha um peso maior depois do efeito de combustão do que antes. E isso era um buraco enorme na teoria do flogisto. E isso deixou uma interrogação enorme na mente dos quimistas, porque não fazia sentido. Se durante a combustão o meu flogisto foi liberado na atmosfera, então como que o peso aumentou? Essa dúvida perdurou por muitos anos e foram feitas várias teorias para tentar explicar isso, mas nenhuma obteve sucesso. Pelo menos até a chegada de um certo alguém. Foi então que no final da década de 1760, Antoine Lawrence Lavoisier, um químico francês, fez diversos experimentos com queima, calcinação e combustão e obteve resultados positivos para até então desvendar os mistérios e responder à pergunta que até então nunca tinha sido respondida efetivamente. Nesse período da história, a alquimia já estava muito em desuso. Os princípios da alquimia não eram mais utilizados. Aí então houve a abertura para o que hoje chamamos de química, as raízes experimentais da base da química. A química, diferente da alquimia, busca desvendar os mistérios da natureza e experimentá-los, fazendo assim um ato de busca mais efetivo pela verdade e, consequentemente, respondendo melhor a algumas perguntas. Bom, voltando um pouco ao ponto principal disso, eu tenho certeza que vocês já ouviram isso em algum lugar. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Bom, isso é diretamente ligada a Antoine Lawrence Lavoisier. Ele foi um químico francês que é detentor e criador da lei da conservação das massas. Essa lei pode ser explicada melhor da seguinte maneira. Uma reação química que ocorre dentro de um recipiente fechado tem no final da reação a soma da massa dos seus reagentes igual à soma da massa dos seus produtos. O ponto importante é para a gente descobrir por que o peso do papel diminuiu e o peso da palha de aço aumentou.
Antes de chegar aos finalmente, a gente precisa entender o que aconteceu em cada processo de reação para então entender como foi que a gente chegou ao resultado que a gente obteve. Quando a gente queima o papel, a gente está pondo as moléculas de celulose, que são as moléculas que compõem o papel, em contato com o oxigênio. Então vai acontecer diretamente uma reação entre a celulose e o oxigênio presente na atmosfera. Okay? E a combustão vai ser a energia necessária para eles dois fazerem essa reação, para isso acontecer. Aí, o que vai acontecer? Os átomos de hidrogênio e carbono presentes na molécula da celulose vão se ligar com as moléculas de oxigênio presentes no ar. Isso vai fazer com que, após o final da queima, da combustão, só reste as cinzas do papel, da celulose, e o resto das moléculas foram ligadas com oxigênio na atmosfera e liberados no ar, o que vai formar água em seu estado gasoso e o gás carbônico. Então a matéria presente no papel foi liberada na atmosfera. Houve uma reação, os átomos de hidrogênio e carbono se ligaram ao oxigênio e foram liberados. Então houve diminuição da massa. Então o resultado final tem que ser menor, pois eu perdi moléculas, eu perdi massa. Palha de aço, o processo é um pouco diferente. Também vai acontecer a combustão, o processo de queima. Porém, vamos lá. Quando eu queimo a palha de aço, ela é um metal composta ela tem ferro, tem carbono e um pouquinho de magnésio. O que vai acontecer? Ao invés de o oxigênio na atmosfera absorver algumas moléculas da palha de aço e serem liberadas na atmosfera, vai acontecer o oposto. O ferro na palha de aço vai absorver o oxigênio na atmosfera, fazendo com que a sua massa aumente. Como resultado dessa reação de combustão da palha de aço, eu vou obter a formação do meu óxido de ferro. O ferro absorveu o oxigênio que estava na atmosfera. Com isso, eu acrescentei massa. Eu posso ter feito um processo de combustão, de queima, mas ao invés de liberar na atmosfera, eu peguei o oxigênio da atmosfera e incorporei a minha matéria. Agora eu não tenho só uma palha de aço queimada, eu tenho óxido de ferro. Bom, essa é a base da química, ela estuda as transformações da matéria. Tudo isso que a gente acabou de ver foram reações diretas, reação de combustão, de queima. Quando Lavoisier disse que em sistemas fechados a massa é conservada, ele não está errado. A gente acabou de ver que num sistema aberto, no exemplo do papel, a massa foi liberada para a atmosfera em forma de gás. E no exemplo da palha de aço, ela foi absorvida. Eu puxei o oxigênio que tinha na atmosfera e incorporei na minha matéria, deixando ela mais pesada. Só que aí são sistemas abertos. Okay? Supondo que isso fosse feito, cada um deles fosse feito em uma cúpula, o ar daquela cúpula, o papel, tudo que acontecesse ali ia ser somente naquele sistema fechado. Então, no final do meu experimento, se eu somasse a massa dos reagentes, ela ia dar igual à massa dos produtos.